E aí, boa noite pessoal, tudo jóia? Hoje um encontro diferente, enquanto o pessoal vai entrando. Oi Maria, seja bem-vinda, seja bem-vindo Lucas, Pedro, Carlos, seja muito bem-vindo Nestor. E hoje um encontro diferente, hoje eu tô com a Neide, uma conhecida, uma amiga minha, há mais de 10 anos, eu acho que é mais ou menos isso, 10 anos mais ou menos que a gente se conhece. E hoje eu coloquei ela numa fria. A gente veio conversar, veio bater um papo, o esposo dela também está aí. E hoje, fica para a live e hoje você vai ser a pessoa que vai fazer perguntas hoje, tá? Então, hoje um tema muito, como sempre, forte, com visões diferentes. Nós vamos falar sobre vida, emoções e estratégia. Tudo nesse mundo nós temos que pensar em algumas coisas e trabalhar de uma forma diferente do quadradinho que o mundo vive. E vocês sabem, né, que o meu intuito nesses encontros é simplesmente mostrar o quê? Uma forma diferente de vocês pensarem. Então, para vocês que não me conhecem, eu sou Alex Lorenzetti, sou do Instituto Harmonite Guru, sou hipnoterapeuta, terapeuta regressivo, trabalho também com PNL. E aqui nesse canal nós falamos de tudo um pouco, principalmente de espiritualidade, hipnose, regressão, tudo junto e tudo misturado. Sejam muito bem-vindos, você que chegou agora, eu sei que nós mal começamos a conversar, dá um like aí nesse vídeo, se puder compartilha, se for bom compartilha para um amigo, se não for bom manda para o inimigo mesmo, não tem problema nenhum, mas faça a sua parte, tá bom? Então eu gostaria de começar a falar para vocês e perguntar para vocês o que é vida. Vocês já pararam para pensar? Seja bem-vinda, Mônica, Carlos. Vocês já pararam para pensar o que é vida? Muitas vezes, vida, as pessoas relacionam no que estão vivendo aqui, no agora. Mas como nós falamos no nosso encontro passado, onde eu falei de morte, tá? A vida, ela muitas vezes, aqui na Terra, ela está entre dois suspiros. O suspiro de quando você nasce, que é o grito da dor do seu espírito, num orbe muito pequeno, aprisionado. E o seu último suspiro é quando chega a sua final da vida, que é o suspiro da liberdade, onde o seu espírito vai poder voltar a casa. Então nós podemos interpretar a vida de duas formas. Podemos interpretar uma vida na Terra, onde nós temos os aprendizados, onde nós temos a nossa evolução. E nós temos a vida real, que é quando nós estamos fora daqui. Quando nós estamos numa atmosfera diferente da Terra. Então, através daí, tem muitas perguntas. Você sabe que você pode me interromper quando você quiser. Só ajuda eu lembrar o que eu estava falando depois, mas não tem problema nenhum, tá? Mas se nós pegarmos vida no dicionário ou coisa parecida, ela vai dizer simplesmente que vida é uma propriedade ou características de organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. E eu concordo com esse tipo de descrição, porque a vida, ela é evolução. A vida, ela não pode ser parada, estagnada. Quando nós estamos estagnados, nós estamos mortos e não percebemos. Eu já falei numa outra live também, Morte em Vida, dá uma olhada aí no canal que você vai conseguir entender o que eu quero dizer com isso. Então, quando nós estamos falando de vida, as pessoas se focam somente no quê? Seja bem-vindo, Francisco! As pessoas focam somente no quê? Nesse breve período que nós ficamos aqui. Mas a vida é muito além disso. A vida, ela está ligada ao quê? Ao espírito. Nós somos espíritos. E quando espíritos, nós voltamos ao Pai, ou voltamos ao universo. E isso é muito importante nós entendermos. Mas eu queria também falar para vocês que nós vamos conversar a respeito de emoções. E eu queria dizer para vocês que emoções é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem a partir de um estímulo externo. Olha que bacana isso. E a partir dessa emoção,
O sentimento é uma resposta disso, ou seja, está muito relacionado, está muito ligado um ao outro. E quando nós não governamos as nossas emoções, nós normalmente fazemos algumas besteiras por aí. E isso é muito normal. Então nós já falamos um pouquinho sobre vida, já falamos um pouquinho sobre emoção, e eu queria falar de estratégia. A estratégia, se nós pegarmos no militar, na área militar, é de que forma eles vão fazer para cumprir uma missão. Se nós formos trazer isso para a administração ou para a nossa vida, é estratégia, é o que nós vamos usar de ações, regras, determinações para que nós possamos sair da nossa estagnação, sair do ponto A, havendo evolução, havendo crescimento e chegando num ponto B, seja ele a morte ou muitas vezes seja o processo que nós estamos vivendo. Mas assim, eu queria novamente, eu já dei a introdução e queria falar para vocês assim, vida. Quando nós falamos em vida, nós sentimos o quê? Um conjunto de sensações e emoções que nos levam a sentir, a viver. E muitas vezes a vida, ela nos traz 20% de aprendizado, de experiência, de evolução, aonde as pessoas ultimamente podem levar isso em consideração a quê? A dor, porque é ruim, porque é difícil, porque é complicado. Mas nada disso é o quê? É involuntário. Nós programamos nossa vida antes de vir para cá. E aí eu brinco, hein, Neide? Que programação miserável que eu fiz antes de vir, hein? Uma emoção. Com muita emoção. Mas na verdade, o que acontece? Todo esse pacote de programações que eu fiz antes de vir para cá vai me levar a uma série de condições. Seja bem-vinda, Rose. E essas condições é que vão fazer com que eu cresça, com que eu me desenvolva. E aonde existe o quê? As dores, as dificuldades. E ontem, se não me falha a memória, eu estava conversando com uma outra jovem e ela me questionou o seguinte: não quero mais fazer parte, eu como uma parte do bolo, como você sempre fala, uma energia, eu vim para cá e quando eu voltar eu não quero mais existir, eu quero que a minha energia desapareça no meio do todo que é o universo. E a resposta que me veio assim, ó, muito forte, foi que quando nós pensamos dessa forma, nós estamos vivenciando o ego. Nós não estamos vivenciando o espírito. Porque o 20% do que acontece da nossa vida está relacionado ao espírito. Os outros 80% são o que nós fazemos em relação àqueles 20%. E é aqui aonde as pessoas se perdem. Mais uma vez, para quem está chegando hoje pela primeira vez, o espírito está ligado com o nosso subconsciente, que está ligado com o universo e que nos conecta a outras vidas, às outras vivências, aos outros entendimentos. A nossa mente racional crítica é quando está ligado diretamente ao nosso ego, que é a nossa alma. E aqui é que existe uma grande definição e aonde as pessoas se perdem. Então, quando essa jovem me perguntou, mas eu quero, quando eu voltar, eu não quero mais fazer parte do universo, eu quero que a minha energia suma, ela está pensando de uma forma egóica, através da alma. Possivelmente a vida desta jovem foi ou é uma vida muito complicada, uma vida cheia de aprendizados, uma vida que, no comum, nós falamos uma vida cheia de dor, até mesmo uma vida amarga.
Então, quando pensamos dessa forma, porque não quero mais voltar, porque para mim chega, no momento nós estamos pensando com o nosso ego, com a nossa alma. E deixamos totalmente o espírito de lado, que foi ele que trouxe o quê? A condição de você se desenvolver, de você evoluir. Dá um exemplo para ser mais simples. Vamos pegar um exemplo que é muito prático, que muitas vezes isso é normal na vida de muitas pessoas, que está relacionado ao que? Aos relacionamentos marido-mulher, tá? Então, ou namorado, enfim, a pessoa tem sérios problemas de relacionamento. Ela não consegue manter um relacionamento. Possivelmente esta pessoa tem primeiro de tudo, ela tem a questão pode ter de outras vidas relacionadas a quê? A questão da conexão com pessoas. Quais são as pessoas que chegam até ela? Ou o que foi que ela trouxe de outras vidas para que possa trabalhar e evoluir aqui? Vamos lá. Essa pessoa ela tem problema de relacionamentos e isso pode começar lá na sua infância, numa gestação, aonde essa criança simplesmente por não ter uma capacidade cognitiva muito formada, porque isso vai ser lá perto dos 5, 7 anos, ela tem sentimentos e emoções. E em determinado momento ela percebe que a mãe tem um desconforto, que a mãe não queria aquela criança. Ela só percebe o desconforto, ela não consegue identificar o que é. E nesse momento tem uma marquinha lá. Numa sequência, ela tem essa marquinha, ela só percebe essa dificuldade da mãe com essa criança. Ela não sabe bem ao certo o que é. No fundo, esta mãe, ela está pensando da seguinte forma: mais uma criança, mais uma boca para se alimentar, e como será tudo isso? Mas essa criança teve este sentimento de que ela não é bem-vinda, que ela não é querida, que ela não é recebida. Isso pode ser, já é um início de um processo do que ela tem que desenvolver e entender aqui. Então este processo vai ocasionando o quê? Essa criança vem com essa situação, muitas vezes ela tem dificuldade de se relacionar com a mãe, porque um sentimento que é estranho, ela não sabe bem ao certo. Mas ao mesmo tempo ela começa a interagir com as outras pessoas no plano. E ela começa a perceber que ela se sente muito mal quando ela não é atendida por uma pessoa ou que uma pessoa deixa ela falando sozinha. E a partir disso ela começa a desenvolver um processo onde ela tem que agradar as pessoas a qualquer custo. Este é só um pequeno exemplo. E essa pessoa vai perdendo o que? A sua essência. E quando ela vai agradando as pessoas, ela vai se diminuindo, ela vai fazendo de tudo para poder caber dentro de um espaço que não cabe a ela. E na vida inteira ela diz que sim para todo mundo e não diz que sim para ela, porque toda vez que diz um sim para alguém, ela diz um não para ela mesma. E ela começa a desenvolver este processo até o momento onde ela se perde. Ela não sabe mais quem ela é, o que ela quer, o que ela deixa de fazer. Seja bem-vinda, Regina. E a partir deste momento, ela perde a sua essência, ela se desconecta do seu espírito. E a partir desse instante, a vida começa o quê? A ser mais complicada. Então, uma outra situação, uma pessoa
aonde tem problemas com a família, os relacionamentos familiares, aonde tem problema com pai, com mãe, problema com irmãos, problemas entre os pais. E essa família vive o quê? Muito distante um do outro. Essa pessoa possivelmente vai querer o quê? Estar mais próximo de todos que puderem. Então ela vai querer constituir uma família, ela vai querer fazer as coisas para que essa família esteja unida, para que ela se sinta pertencente a uma família. E muitas vezes ela o quê? Teve a família inicial de berço, depois, como se diz, né? O homem casa-se, deixa a sua família e cria uma nova família com sua mulher, e a partir disso começa a ter os mesmos problemas, porque faz de tudo para que possa juntar a família. E ela, neste processo, percebe que não vai conseguir. E daí ela se separa e vamos de novo. Então, a nossa vida, ela é ciclos. Esses ciclos, eles vão se repetindo até o momento que você entenda que a sua prova, o seu crescimento, a sua evolução está ligada a quê? A você entender que muitas vezes o processo da família, ela não tem que ser o que você vivenciou quando criança. E você não tem que fazer de tudo para que essa família fique unida. Eu sei que muitas vezes é um pouco complicado de se entender, mas como eu já falei, o universo é maravilhoso, o universo é imenso, é agradável e amoroso. Então ele não vai fazer nada para que possa o quê? Levar as pessoas à dor. Isso não é punição, isso é evolução. Então já falamos exemplos, né? Da pessoa que se sente rejeitada, da pessoa que tem problema com família. Agora nós podemos falar também da questão do dinheiro. Qual é o ciclo que você está vivendo em questão do dinheiro? É altos e baixos, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Muitas vezes mais embaixo do que em cima. Muitas vezes vai bem linear, vai subindo, quando dá aquela respiradinha, cai de novo. Né? Qual que é o entendimento que você tem que ter a respeito de dinheiro? Então, nesta situação será que o dinheiro, primeiro de tudo, dinheiro é bom, dinheiro existe, é uma energia que é aceita e você tem que sentir essa energia. Pegue o dinheiro, sinta o cheiro do dinheiro, esfregue o dinheiro em você, sinta, isso é uma energia, um papel é uma energia. E eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta agora aqui, não precisa responder, mas eu vou perguntar. A pergunta é, dinheiro é? Tem algumas pessoas que vão responder, dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, dinheiro corrompe. Será que não é isso que você tem que aprender na vida, que você está aqui na vida? Te dei exemplos desta vida aqui, mas agora vamos pegar em situações que estão relacionadas a outra vida. Semana passada falamos do aborto, de pessoas que vêm, de espíritos que vêm, ficam um pouco tempo aqui e vão embora. Será que algumas pessoas que têm o pensamento suicida, a única coisa que não podem fazer está relacionado ao suicídio? Porque já foi suicida em outras vidas e o que ele tem que passar nesta vida é o quê? Não cometer suicídio. Para vocês irem pensando. Mas Alex, você está falando em vida, e as emoções? As emoções, como eu falei, é um misto
de química com rede neural que vai lhe trazer um sentimento. E muitas vezes o que você sente está relacionado a um sentimento de quando você era criança. Lá criança. Não estou me chamando ninguém de criança, mas aquele sentimento em si. E para vocês poderem entender isso melhor, eu queria contar a história de Neemias, mais ou menos por cima. Neemias, capítulo 2, conta a história desse jovem, que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei. E aqui começa a entrar a parte da estratégia na nossa vida. Ele era copeiro do rei. Lá pelas tantas, a cidade natal dele foi incendiada, pegou fogo, foi destruída. E ele estava triste. E o rei percebeu essa tristeza dele. Quando percebeu essa tristeza, o rei perguntou: Neemias, o que você gostaria de me perguntar? E daí, Neemias começou com a sua estratégia. E quando falamos em estratégia, Neide, nós temos que viver em duas circunstâncias. Nós temos que viver o espiritual e nós temos que viver na terra, as coisas da terra e espiritual. Quando falamos em espiritual, ele sabia que ele tinha que reconstruir a cidade dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia viver somente no espírito. Ele precisava viver o mundo, a terra. E nesse momento é que entram as nossas emoções. Porque se nós somos muito espirituais, muito emotivos, nós não controlamos muitas vezes as nossas ações. E um dos exemplos é aquele que diz assim: se for para mim, Deus vai me dar. E faz o quê? Cruza o braço e não faz mais nada. Então, vivemos nos dois mundos. Qual que é a prova que Neemias não estava nem no espiritual e nem na terra, 100% na terra, estava passeando entre os dois? Porque ele disse assim: meu rei, eu gostaria que você me dispensasse para que eu pudesse reconstruir a minha cidade. O rei, por gostar de Neemias, disse o quê? Tudo bem. Quantos dias você vai levar fora? Sinal de maturidade, sinal de que não está nem no espiritual e nem na terra. Está trabalhando entre os dois. Ele falou os dias e disse assim: meu rei, e aqui entra a estratégia. Já que você me autorizou a ir, por favor, me deem cartas para que eu passe nos outros reinos e que também me dê carta me autorizando a tirar o quê? Madeira para reconstruir. E o rei fez. Então, sinal de maturidade, de inteligência emocional. Sabe do seu dever, porém, existe a estratégia que ele precisava passar em reinos. É um pedaço onde tem muita coisa na Bíblia, que é um livro que as igrejas tomaram, mas para elas, mas é um livro como qualquer outro, onde tem muitos aprendizados. Mas dando sequência, quando ele decidiu e conseguiu isso, ele pegou um animal e saiu à noite. Chamou mais 3 pessoas e disse assim: venha comigo no caminho, eu te conto. Não disse o que iam fazer, para onde iam e de que forma fariam. E aqui é outro grande entendimento de estratégia e um grande entendimento com relação às emoções. Você pode me perguntar quando você quiser, tá bom? É que eu disparei a falar aqui. Tá?
Essas formulações depois eu tenho medo, mas tudo bem. Então o que acontece? Algumas coisas que nós temos que entender. Primeiro de tudo, as coisas que você tem que fazer, quem tem que fazer é você. Os outros não têm que ficar sabendo. Segundo detalhe, o que você tiver que fazer, faça e não crie o quê? Alvoroço. Percebam, as pessoas hoje estão simplesmente vivendo somente o mundo da terra, estão usando as redes sociais para falar de relacionamentos, porque minha mulher fez isso, porque meu marido fez aquilo, estão abrindo tudo. Vocês já pararam para pensar como é que está a espiritualidade desta pessoa? Que ela não consegue se fechar para entender os seus sentimentos. Então Neemias saiu de noite, 3 pessoas, com o animal necessário para que ninguém soubesse. Porque no mundo espiritual, apesar de vivermos com muita energia, da energia, o que mais se cria energia é a palavra falada. Você sabia disso? A palavra falada. Então, muitas vezes aquele seu projeto que não dá certo, que você começou, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo outro, ele não dá certo. Porque muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas não têm o mesmo coração que o seu. Forte essa respiração. E com esta situação, você acaba muitas vezes criando o quê? Inimigos. Sem você querer. Então Neemias sai calado na noite, leva 3 ou 4 pessoas com ele, conta no caminho. Entenda, você pode ter 10 pessoas que você convive bem próximo a você. E essas pessoas estão sempre conversando, falando, lhe dando informações, e daí você, de uma hora para outra, você diz assim, olha, eu estou com um projeto, esse projeto vai ser assim, assim, assado. Essas pessoas, na hora, elas vão dizer o que para você? Ah, parabéns, tal. Mas pergunta se elas vão te apoiar no projeto. Não vão. Porque nem todas essas pessoas têm um coração igual ao seu. Pensam da mesma forma que você, têm a mentalidade aberta como você. E a partir desse momento, começa a acontecer o quê? A palavra foi dita e as coisas começam a cair. Desgringolar. Isso mesmo. E é nesse momento que nós não temos a sabedoria, não cuidamos das nossas emoções, porque se nós sabemos lidar com essas emoções, nós não precisamos sair falando para o outro, contando as coisas, como vai ser feito, as coisas que você fez, simplesmente para se sentir aceito, para se sentir importante, para se sentir motivado, ou muitas vezes tem uma palavra que eu estou querendo trazer, ego, com o ego massageado. Mas eu estou falando desde o início, né, de que nós temos que viver em duas instâncias, no espiritual, e nós temos que viver aonde? Na terra. Mas no espiritual não cabe o ego. Justamente, não cabe o ego. Então é nesse momento que você está no ego, o espiritual o quê? Se afasta. E é nessa hora onde acontece o quê? Um monte de situações.
Ah, Alex, mas e aí? Como é que eu sei que é de Deus? Como é que eu sei que é a vontade? Como é que é o universo? Como é que eu sei que eu tenho que fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que dar oportunidade para sentir e ouvir isso. Ter a conexão. Nesse mundo louco que se vive hoje, nesse mundo corrido, onde as 24 horas, elas parecem que são 2 horas, aquelas pessoas que dizem, ai, eu precisava de mais 12 horas para terminar as coisas que eu preciso hoje. E quando eu percebo, eu escuto essas pessoas falando isso, de certa forma eu tenho assim, não conhece nada, não conhece a vida. Então, você o quê? Para que você saiba que é do universo, você primeiro vai... Tem uma forma de perceber. Primeiro, isso é só para mim ou é para os outros? Massageou seu ego, você está indo para o lado errado. Ah, Alex, mas eu quero a lancha. Você pode ter a lancha, desde que essa lancha não seja para se vangloriar sobre os outros. Bem simples. O universo é próspero, o universo é abundante, você pode ter tudo o que você quiser. Mas a forma que isso chega até você, ou que você deseja, é que vai definir se é do universo ou não. O que o dinheiro facilita? Os deslocamentos, a vida. Facilita também muitas vezes porque você pode ajudar mais pessoas com isso. A internet nos ajuda dessa forma. Aonde, quem sabe, amanhã depois esse encontro vai para todo canto do mundo. Então, eu me permiti, eu me conectei com o universo, eu senti isso, então, peraí, eu tenho essa situação para resolver. Vai massagear meu ego? Não. Vai ajudar pessoas? Opa, então, peraí que eu tenho um caminho. A partir deste momento é se fechar as emoções e trabalhar na estratégia. De que forma eu vou fazer para resolver isso? Nós já passamos da idade, mas assim, isso é a mesma coisa quando a gente quer conquistar uma pessoa. Nós precisamos viver muitas vezes o mundo daquela pessoa para que a gente possa o quê? Interagir, conversar, conhecer. Então, é necessário ter uma estratégia. O que eu preciso fazer para conhecer aquela pessoa? Ah, o que ela gosta? Ah, ela gosta de cozinha. Pronto. Fazer bolo. Tá? Eu vou entender um pouco de bolo para conversar com ela. Vou pelo menos entender umas 2 receitas de bolo para que possa entender e poder trazer ela para o seu mundo e você para o mundo dela. Estratégia. Então, tem o caminho. A partir daí você vai o quê? Entender a estratégia e fechar nas suas emoções. Não sair falando o que você precisa, o que você quer, o que você entende, o que você vai fazer. Não abra o seu coração para pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito. Ah, então eu vou viver sozinho. Não, o universo vai se encarregar de trazer as informações. Você vai fazer a sua parte, você vai começar a buscar, a entender, a estudar. Mas o universo vai trazer o restante. Para isso você precisa decidir. Fé e estratégia, tenha fé e estratégia, tenha sabedoria com as suas emoções, justamente para que você não saia estragando através de palavras aquele projeto, que muitas vezes foi um projeto que lhe foi lhe dado. E por você sair falando para todo mundo,
a energia da fala, muitas vezes a energia das outras pessoas que começam a perceber que você está diferente, que você está agindo de forma diferente, que você mudou, começa a incomodar essas pessoas. E essa energia começa a ser o quê? Absorvida, sem querer. Absorvidas. Sem você perceber, você tá... Sim, pode falar. Vem e a gente não percebe. Quando você vê, você tá em um emaranhado de energia que você não consegue sair. Então, são emoções também que isso gera, negativas, às vezes sentimentos. Então, é um espaço pequenininho, uma coisinha pequenininha dita na hora errada para a pessoa errada, todo o teu planejamento, toda a tua vida, todo o teu plano, todo o teu sonho desandou por conta de palavras ditas antes da hora para a pessoa errada. Joia, bem. Mas vocês lembram de Neemias, que eu estava falando agora há pouco, que ele era copeiro do rei. Ele teve a estratégia, fez o que precisava fazer. E a tua estratégia pode mudar a tua vida. Em 56 dias, como ocorreu a reconstrução da cidade na vida de Neemias, Neemias foi rei daquela cidade. Entenda, nós estamos terminando o ano aí. Você ainda pode mudar a sua vida se você quiser, usando a sua fé, trabalhando com as suas emoções a seu favor e usando a estratégia necessária. Em 56 dias, Neemias saiu do copeiro de rei para rei. Basta você trabalhar as suas emoções, a sua energia. Você entender que você tem que se abrir e falar para as pessoas certas na hora certa. Fé, estratégia, controle das emoções. Isso vai te levar para os lugares mais extraordinários que você imaginar na sua vida. Vamos lá, Neide. Perguntas? Quem está presente aí também, se quiser perguntar, fique à vontade. Às vezes já vinha assuntos sobre questão de espiritualidade e coisas de vida para você trazer. Você não viveu na outra, você vive nessa. Uhum. E nós temos o que nós chamamos de déjà vu. Uhum. De sentimentos, de emoção. E eu estou fazendo algo, mas eu já fiz isso antes. Correto. Isso traz emoção. Isso gera um sentimento, uma sensação que às vezes é estranha no dia a dia. E esses são recados ou formas de entendimento para mudar a estratégia, que você está indo por um caminho que não deveria, sonho. Para aí você mudar a estratégia, são recados, eu gosto muito eu sonho muito, então tem um significado para você mudar a estratégia, é um recado, é o subconsciente, é espiritual. Qual muda a estratégia? Sigo? Faz parte? Excelente pergunta, tá? Então vamos lá, Alex, você falou que você se permite, você se conecta, vem a sua missão ou o que você precisa realizar e a partir daí as informações começam a vir através de sonhos, através de profetas, pessoas que vêm e dizem o que vai acontecer na sua vida, através de déjà vu, tá? E muitas vezes você tem que parar, e por isso da conexão, para você entender para que lado eu tenho que ir. Será que eu tenho que mudar a minha estratégia? Mudar a estratégia está muito relacionado ao seguinte: se os ciclos estão se repetindo, é porque eu não percebi o que eu tenho que mudar e, claro, não estou mudando. Se eu não mudo, eu tenho o quê? Os mesmos resultados. Não posso ter resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas. Então essa pergunta sua foi muito pertinente, que é através desta forma que você vai perceber as coisas.
que você vai ver e sentir o que é que você tem que fazer. E a partir do momento que você começa a sentir isso, você vai estar em duas esferas. Essa pergunta foi muito importante por causa disso aqui. Ao mesmo tempo que você sente, que você percebe, você tem que entender no seu físico, na Terra, que esse é um processo que muitas vezes tem o tempo do que? Da germinação, onde você tem que o quê? Esperar. Mas também tem o momento do que, opa, eu estou indo para o caminho errado. E daí, a partir daí, eu tenho que o quê? Entender que eu tenho que traçar uma nova estratégia. Respondida a pergunta? Sim. Sim? Alguém mais gostaria de perguntar? O tema hoje foi bem rápido, porém com algumas informações. Temos as situações, principalmente do que nós trazemos de outras vidas para cá, que nós não sabemos. Então, os ciclos na nossa vida se repetem justamente por nós não sabermos. Essa programação a gente não se lembra dela, né? Essa programação nós não nos lembramos, porque imagine... Eu ia fazer rescisão de contrato com essas informações. Imagine você numa outra vida foi um mega engenheiro. E nesta vida você vem como um auxiliar de copiadora, tira cópia lá. Imagina como seria a sua mente, sabendo que você foi um engenheiro, que você tem um monte de conhecimentos, mas que você tem que ficar lá tirando cópias. Mas ao mesmo tempo, é permitido que venham algumas coisas para que você possa o quê? Dar continuidade na sua evolução e no seu aprendizado. Que às vezes é você sendo um auxiliar, mas traz algumas informações ou dons, como falam, e você começa o quê? A criar um novo processo para facilitar o seu serviço ou que o seu serviço se multiplique. Então, sua vida hoje está relacionada diretamente à sua vida passada. As situações que você não conseguiu cumprir, as situações que você criou dentro dos 80%, que os 20% foi uma programação. Os 80% é o que você tenta resolver ou fugir dos 20%. E que você cria um novo karma. Tá? Ah, então isso não vai acabar nunca. Eu não acredito. Isso nunca vai acabar. É a forma que eu acredito. Nunca vai acabar. Você não evolui? Evolui ou não? Tô tentando. Tentando. Está tentando. Tô esforçando muito. Tá? Então, o que acontece? Se você evolui, o universo, que é o máximo, que é o todo, que é o pleno, você acha que ele vai ficar estagnado? Ou ele vai evoluir também? Ele também vai evoluir. Da mesma forma que as crianças hoje já nascem com habilidades digitais. Isto, tá? Já nasce com a jocinha lá na mão, tá? As gerações futuras também vão. Nós tivemos o quê? E temos muitas vezes um pouco de dificuldade de levar, de entender, de fazer. E para eles é muito simples.
Então, da mesma forma que existe este tipo de evolução, existe evolução do máximo, do universo, do todo. Mas a evolução, ela está dentro de camadas. Nós vamos indo e voltando para a Terra, evoluindo nessas expiações, até o momento que nós não voltamos mais para o planeta Terra, mas vamos para outros planetas, aonde tem outros aprendizados. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, a partir da questão 100, vai dizer para vocês os níveis dos espíritos do mais baixo até os níveis mais superiores. Então é uma forma de vocês conhecerem que a vida, que o que vocês têm vivido aqui, não termina aqui. Aqui é somente um pedaço entre dois suspiros. Quer perguntar mais alguma coisa, Neide? Eu fiquei pensando, porque a gente escuta muito, fulano é muito racional, muito razão, fulano é muito emoção. E o quanto o ser emoção dificulta. Porque às vezes a gente age no impulso da emoção. E nem sempre por coisa boa, né? Sim. Então, às vezes, eu não sei se seria mais fácil ser razão ou ser emoção. Deixa eu te interromper. Você acha que você é mais razão ou emoção? Emoção. Emoção. 100% impulso. Joia. 100% impulso. Às vezes acerta, às vezes erra. Joia. Agora, se você é mais emoção, acerta e erra, você tem uma vida mais tranquila ou uma vida mais agitada? Turbulência total. Turbulência total. Agora você imagine quem é razão. Que antes de trocar uma caneta de um lugar para o outro, para pensar. Para pensar. Então, se você parar para analisar, tanto 100% ou 80% emoção, 80% razão, não funciona. Ou melhor, funciona, mas o emoção é muito eu me entrego, eu entro de cabeça, é tudo, sabe? E o razão sofre por ser dessa forma. E o razão sofre porque não, eu já sofri, não vou. Não, peraí, não, mas peraí, tem que parar para pensar. Tem que pensar bem. Pensa bem. E em quanto tempo e de que forma essa pessoa, que é muito razão, fica racionalizando, fica pensando. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 15, fala que os mornos serão vomitados. Ah, Alex, mas o que você está falando então é isso, porque tem que ser no meio termo. Não. Você tem que passear entre os dois mundos. Agora, se você é morno, você não está nem do lado nem do outro. Agora, enquanto você passeia entre os mundos, você consegue criar estratégia, você consegue ter mais assertividade nas suas emoções, consequentemente, é mais fácil de você atingir as coisas. Não tem como você ser um estrategista com emoção. Aí é onde entra a razão. Correto. Mas se você for só razão na sua estratégia, possivelmente as coisas ficarão mais difíceis, porque na razão 2 mais 2 são 4, pau, pedra, pedra. Agora, se você usar a emoção junto com a razão, muitas vezes vão se abrir portas. E a maioria das vezes. Porque muitas vezes as pessoas querem ter o quê?
razão. Eu quero ter paz. Eu quero ter dinheiro. Tudo bem, faz parte. Mas para ter dinheiro, muitas vezes precisa ter Razão, isso. paz. Emoção. Porque se você não tem paz, você não consegue parar para pensar de como terá Viu como é difícil dinheiro. viver? Sim. Esse curto espaço entre o suspiro do nascer e o suspiro do morrer é um desafio muito grande. Você tem que ter razão, emoção, paz, dinheiro, equilíbrio, fé. Por isso se chama vida. Então é um mix É de um- emoções e sentimentos a se administrar para evoluir. Administrar coisas que você nem sabe. Vamos colocar esse detalhe, Esse detalhe. tá bom? Então viver é aprendizado todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que a minha verdade, ela é válida até o momento que eu estou falando. Porque pode ser que minutos depois isso que Não seja mais. não seja mais, porque a Neide vem e diz assim, Alex, você já parou para pensar dessa forma? Estar aberto, estar conectado, permissão, estratégia.